Ave Maria Stella. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada missionária, te convido a dar um joinha, acionar o sininho. Se você não for inscrito nesse canal, se inscreva, fazendo com que o YouTube reconheça a legitimidade dessa bela missão. No dia em que festejamos, celebramos Nossa Senhora de Lourdes, na quinta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão e, seguida, colocou os dedos nos seus olhos, nos seus ouvidos, cuspiu com a saliva, tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfeta, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: Ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos fez ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado filho, querida filha, nós estamos aqui diante de um texto muito interessante, porque Jesus sai de novo da região de Tiro e passa por Sidônia e continua até o mar da Galileia, atravessando a região do Decápole. Ou seja, você percebe a trajetória de Cristo e você percebe aqui o quanto ele era incansável para chegar à sua meta, ao seu objetivo. E aqui é interessante que, passando por essa região, trouxeram um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram a Jesus que tocasse, impusesse as mãos sobre ele. Era um homem surdo que falava com dificuldade, ou seja, era um homem que tinha a dificuldade de fato em falar, é porque ele não ouvia. Todos nós, amados irmãos, temos muitas vezes uma dificuldade tamanha de nos expressar, tão grande, porque nós não ouvimos, não entendemos o que ouvimos. E com isso, o expressar-se é muito complexo. A gente vê tantas famílias que a filha não entende a mãe. Eu vejo famílias que a mãe, por ter uma idade mais avançada, eu não estou dizendo uma pessoa que tem 100 anos, não. Estou dizendo uma pessoa que tem 70, 80, sei lá. Está em pleno juízo, mas a filha ou filho não consegue mais ouvi-la, não dar mais ouvido. E aí a dificuldade de se comunicar é tamanha. A dificuldade dentro de casa não é uma dificuldade fora de casa, ou no trabalho, ou sei lá, na faculdade,
ou até no seu condomínio, ou no seu prédio, ou na sua rua. Não estou falando de dificuldade externa, não. Eu estou falando das dificuldades internas. Quanto mãe, quanto filho, é um não conseguindo ouvir o outro, e porque não consegue ouvir o outro, não consegue falar com o outro. Aí o texto diz assim: falava com dificuldade, porque a questão do ouvido, né? Porque tudo passa primeiro pelo ouvido, sentido de ouvir. Não é possível fazer interpretação sem ouvir. Claro que eu posso fazer uma interpretação de um quadro, né, artístico, né, de uma pintura, né, ela fala por si só, eu vou fazer minha interpretação, mas aqui nós queremos fazer a interpretação da linguagem, ou seja, do falar e do ouvir. Que prestemos atenção nesse evangelho de hoje, que ele vai bater muito na temática do ouvido, da atenção do ouvido para falar. Eu e você, nós somos chamados a termos muito cuidado com o que falamos, porque nem sempre entendemos o que ouvimos. Nem sempre, repito, entendemos o que ouvimos. E se não entendemos o que ouvimos, o nosso falar não será um falar seguro, será um falar com dificuldade, porque de fato nós não entendemos, repito, o que ouvimos. Exatamente aqui, aquele homem que era mudo, surdo, ou seja, porque ser surdo falava com dificuldade, tinha uma imensa dificuldade na comunicação. E aqui interessante que o texto diz que fazem esse pedido por esse homem. Jesus tira, olha só, amado, Jesus tira esse homem no meio da multidão, vai a um lugar à parte e lá ele faz o milagre. Porém, leva esse homem, então está esse homem, Jesus, e Jesus olha para o céu. Ou seja, o sentido do olhar. Ele olha para o céu e ora ao Pai. Ou seja, Jesus quer ouvir o Pai para antes fazer o milagre. Jesus quer comunicar-se com o Pai, interagir com o Pai para antes realizar esse milagre. Então, a oração, por exemplo, comunitária, ela é importantíssima. A celebração eucarística com o povo de Deus, ela é importantíssima. O texto dos homens, o texto com as mulheres, esse encontro, eles são importantíssimos. Porém, o encontro pessoal, eu ouvir a Deus, todos os meus sentidos estarem voltados para Deus, para a partir dessa experiência do ouvir a Deus, expressar-me com outro. Então, o que eu entendo que Deus me comunica, eu comunico a você. Eu não posso ter dificuldade de expressar aquilo que Deus está me falando. Porque se eu tenho dificuldade de me expressar o que Deus está me falando, eu não estou ouvindo a Deus. Eu já tive experiência como diretor espiritual de uma pessoa que eu mostrei que não era esse caminho para ela, para a pessoa, e a pessoa dizia assim: olha, Deus falou para mim que eu vou ser sacerdote, eu vou ser padre. Aí eu dizia: mas peraí, se você não reza, se você não tem uma comunhão com Deus, não tem uma vida, é uma pessoa católica, claro, mas não tem uma vida pessoal com Deus, você não faz seu retiro pessoal, você não tem tempo para Deus,
Você se vê como um grande pregador, mas não tem tempo para Deus. Eu dizia para ele, mas como Deus, como falou isso para você, se você não dá ouvido para Deus? Bom, e aí foi o diálogo. Hoje, essa pessoa namorou duas pessoas por aí, né? Uma menina bonita, namorou e casou com a terceira. Está casado hoje. E cadê o sacerdócio? Então, eu estou trazendo essa situação para mostrar que eu não posso ouvir a Deus e Deus falar o que eu quero naquele momento. Isso não é falar com Deus. Eu falar com Deus porque eu quero que Deus faça o que eu quero, quando eu quero, na hora que eu quero, isso não é falar com Deus. Então nós precisamos entender essa comunicação pessoal, que também se dá na comunicação coletiva, ou seja, na oração coletiva, que é importante, por isso que Jesus tira esse homem do meio, né, para levar para um encontro pessoal, mas volta com esse homem para o meio. Então, quando eu estou na Santa Missa com os irmãos, quando eu estou no terço dos homens, quando eu estou no terço das mulheres, quando eu estou na vida comunitária, eu consigo me expressar melhor, porque eu consigo ouvir a Deus. Então, toda a nossa expressão de comunhão de vida, ela se dá a partir daquilo que eu ouço de Deus. Então, se você tem dificuldade com a sua filha tem dificuldade com você, você tem dificuldade com o seu marido tem dificuldade com você, porque nós não estamos conseguindo ouvir a Deus. E muitas vezes, amados, não sei como é que é a relação com os teus filhos ou com teus pais, mas muitas vezes nós precisamos silenciar. Eu ouvi de alguém que o silêncio vale ouro, é ouro. Então, muitas vezes, eu preciso silenciar e fazer a entrega para Deus. A entrega para Deus, porque Deus vai cuidar dessa realidade que você está vivendo. Não sei nem quanto tempo ou quantos anos, não importa, mas Deus vai cuidar dessa realidade a partir do seu encontro pessoal com Deus. Então, Jesus fez esse surdo ouvir, e porque ele era surdo, falava com dificuldade, tocou na língua dele e ele proclamou as maravilhas de Deus. Então, toca na nossa língua, Jesus. Toca na minha língua, Jesus, para que de fato eu possa ser esse sinal desse milagre e proclamar as suas maravilhas onde quer que eu esteja, eu possa proclamar que tu és o Senhor. Que no dia de Nossa Senhora de Lourdes, dia dos enfermos, que Maria Santíssima possa curar toda a enfermidade que você tem carregado consigo, enfermidade física, enfermidade emocional, enfermidade psíquica, que Maria Santíssima toca em você, toca nessa enfermidade e retira toda essa enfermidade. Que nosso Senhor Jesus Cristo te conceda essa graça pelas mãos da Virgem Maria. Que nesse dia em que celebramos esse bonito momento da Virgem Maria, possamos nos encantar por Maria mais uma vez e que ela seja o sinal da graça do seu Filho Jesus para todos nós. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que a Virgem Maria, Rainha do Clero, hoje com o título de Nossa Senhora de Lourdes, nos dê a graça da cura, de enfermidade física, emocional e espiritual, nos dê a graça da casa do Padre, que tenhamos a graça, que São José, esposo de Maria, nos ajude a sermos fiéis a todo chamado que Deus nos faz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.